A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Temos aqui uma convidada especial, nossa missionária. Missionária, paz do Senhor, seja muito bem-vinda ao nosso pequeno projeto aí para a honra e glória do nosso Deus. Paz do Senhor, queridos, paz do Senhor a todos os ouvintes do podcast Descendo Resplandecendo Cast. Cast. Isso mesmo. Glória a Para Deus. mim é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Que A bênção. alegria é toda nossa, pastora direta, missionária, perdão, diretamente do... Eu tenho uma mania de falar pastora, pastor, pastora, pastora, Normal, mas normal, glória a Deus. Vai que é profético aí, né? Olha né? aí. Ó, quem sabe? Quem sabe? Glória a Deus, estamos aí. Então, estamos aqui com temos um tema hoje bastante interessante, nada mais nada menos do que posicionamento diretamente do Brasil, pastora. Olha aí. Ó, o pastora, não sai o pastora, tá vendo? A missionária vai aqui nos conduzir esse tema, posicionamento. Então, para você aí que talvez se sinta perdido em relação ao posicionamento, ou conheça alguém que está um pouco perdido em relação ao posicionamento, na obra do Senhor, no reino, assista esse podcast, fique conosco, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. E compartilhe esse vídeo com alguém também para edificar e ajudar alguém. Amém? Pastora, para a gente já dar início aí, olha aí. Bora! Pastora, eu chamei de novo pastora. Olha, meu Deus do céu, missionária. Pra gente dar início a esse tema, posicionamento, já o que significa biblicamente estar posicionado, vamos dizer assim, a palavra posicionamento. Então, estar posicionado é estar alinhado à vontade de Deus, né? Hum, Você está dentro dos padrões glória a e Deus. dentro também dos princípios bíblicos, né? Há uma diferença entre é, ser cristão e ser um cristão Olha posicionado, aí. eu acredito. Porque crente, como dizem por aí, até o diabo Até o é, né? diabo é, porque ele Crê crê que em Deus. estremece, mas não obedece, né? Mas a partir do momento que a pessoa está posicionada à vontade de Deus, ela não negocia princípios, ela de fato não só prega o evangelho, mas ela vive o evangelho. E eu Uhum, acho que essa é a diferença do posicionado. Eu recentemente lancei, inclusive, um livro uhum. nesse tema, mais voltado para mulheres, que o tema do livro é posicionadas, né? Mas eu falo exatamente disso, que quem tem convicções, ele tem que ter um lado, ele tem que ter uma postura, Com certeza. né? E é isso. Amém. Vamos citar, por exemplo, o exemplo de Josué. Olha aí. O, Eu o já ia até Josué, perguntar alguns personagens bíblicos aí que tem Josué esse 24, posicionamento. versículo 15, né? O Sim. povo estava cochilhando em dois pensamentos, mas Josué falou: Ó, eu não sei que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse foi o posicionamento: é a gente levantar qual é a nossa bandeira, é a gente declarar de que lado nós somos. Eu acho que o cristão ele precisa, principalmente nesse tempo de hoje, que o evangelho está sendo muito bombardeado. Sim. Com certeza, você falou algo também bastante interessante, que é sobre viver o evangelho, e também você falou em relação à diferença do cristão, que ele é apenas um cristão, mas ele não está posicionado e não vive o evangelho. Essa diferença É isso. também é bastante importante também, estar vivendo o evangelho e não apenas ser um cristão normal, vamos dizer assim, certo? Certo? Porque o cristão, né? Ele não pode só se preocupar com o título, Uhum. mas a maior mensagem que eu prego não é a que eu falo, é a que eu vivo. Glória a Deus. E é isso que as pessoas têm que se atentar hoje, porque tem muita gente pregando O que não o que vive. não está vivendo. E por causa disso, nós estamos levando uma visão errada de evangelho. Porque eu não posso pregar com a boca e negar, né, com os meus atos. Uhum. Por Entendo. exemplo, Pedro, quando encontrou com Jesus, o texto vai dizer assim que Jesus olhou para ele e disse: Você vai me negar? Ele falou: Não, Senhor, eu te amo demais. Eu não vou negar o Senhor, não. Então, a boca dele não negou, mas a atitude dele, quando o galo Negou. cantou, negou. Então, nós vivemos em um tempo em que temos que pregar menos com palavra e mais com testemunho. Glória a Deus. Bastante interessante isso também, até porque, querendo ou não, já indo um pouco nesse elemento, as pessoas de fora, vamos dizer assim, as pessoas do mundo, se veem o nosso evangelho e, tipo assim, eles veem as pessoas que estão pregando o que não está vivendo, querendo ou não, tem uma visão assim conturbada, fica, mas isso é o evangelho? Para que eu vou viver isso? Então, isso também é um fato bastante importante da gente realmente viver o evangelho. Amém? Glória a Deus. Ahn, Outra pergunta aqui também.
em relação também ao mundo de hoje, porque muitos cristãos conhecem a verdade, sabem o que precisam fazer, mas não se posicionam. Então, a palavra de Deus diz assim que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam, né? Então, nós vivemos um tempo de escassez de amor Uhum. e o que me posiciona, o que me faz demonstrar, o que me faz revelar o que eu carrego dentro de mim é aquilo que eu faço. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Glória a Então, Deus. quem ama dá, quem ama faz, quem ama se entrega. Então, a gente vê isso pelo próprio exemplo do próprio Deus. Então, quem ama de verdade a Deus, quem teme de verdade a Deus, ele dá, ele oferece, ele renuncia. Então, a maior dificuldade que nós estamos hoje e estamos vivendo hoje é exatamente isso. Não estamos tendo mais cristãos que amam de verdade, que Uhum. tem aquele amor devoto ao Senhor, entregue ao Senhor, que é capaz de ter essa renúncia, né? Porque posicionamento é renúncia, Sim. é você defender aquilo que o céu defende. Então, eu não posso defender uma causa que eu não amo. Muito bom. Eu não posso defender um critério de um Deus que eu não amo. Eu só vou defender se eu tiver amor. Então, o que está faltando é isso, é amor. Uhum. Amor, e quando eu amo, eu temo ao Senhor. E o temor, ele não é um medo, o temor é a reverência. Uhum. Então, é sobre isso que nós precisamos entender. Não é, um exemplo, eu não devolvo o dízimo porque eu tenho medo do devorador. Mas eu devolvo o dízimo, um exemplo, né? Sim, claro. Porque eu temo ao Senhor, eu É temo os seus diferente. princípios, eu amo o Senhor, eu amo a Bíblia, eu amo os seus princípios, amo aquilo que ele fala. Então, assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então, estamos vivendo esse esfriamento no nosso tempo de hoje. Então você crê que realmente, então o que está afetando bastante é esse ponto, esse esfriamento onde as pessoas não estão, né, crendo o suficiente. Amém? É isso? Exatamente. Muito. E, assim, e o mais difícil, a maior dificuldade, qual que é o seu nome mesmo? Edivaldo. Edivaldo, a maior dificuldade que a igreja está enfrentando hoje também é com os ensinadores, Uhum. Olha aí. né? Nós estamos vivendo um tempo que Tiago diz que tá lá em, acho que se não estiver enganado, no capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, Uhum. enganando-vos com falsos discursos. Então, assim, hoje as pessoas estão pegando muito a palavra e invertendo os valores. Elas pregam não a verdade, mas pregam aquilo que favorece elas. E isso é um problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. Pessoas que, de fato, traz a verdade. Porque o que que liberta? A verdade. Conhecereis a verdade E e a a verdade verdade vos vos libertará. libertará. Então, quando eu saboto a verdade, eu estou me privando de ser transformado. É forte. Quando eu saboto a verdade, eu estou me privando de ser uma nova criatura em Cristo. Então, assim, nós precisamos mais diminuir os massageadores de ego e trazer para os nossos altares a verdade que de fato confronta e liberta. Não viver só aquela parte do conforto, né? Porque eles pegam as escrituras e aplicam ela de acordo com seus próprios interesses. Sim. E a Bíblia, ela não é voltada para o nosso interesse pessoal, ela é Não, muito voltada menos. para o interesse do reino. Então, é sobre isso. Vamos viver esse tempo, vamos trazer de volta esse tempo. Né? Hoje nós vemos que a nossa liderança, por exemplo, ela está com muita dificuldade de pregar a verdade. Eu mesmo atendo no Brasil, por exemplo, vários pastores que, quando a gente chega no lugar e Deus direciona uma palavra, e às vezes a gente senta, tem tempo de mesa, e eles vão falar: Meu Deus, ainda bem que nós nos sentamos antes, porque eu estava orando para Deus mandar alguém de fora para falar isso. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão massageando tanto os seus egos que os pastores hoje estão privados de falar a verdade.
Eles oram para Deus mandar gente de fora, porque se ele exortar, o irmão não quer ir para a igreja mais, o irmão fica magoado, fica sensibilizado. Por quê? Eita. Porque não quer a verdade. Não quer ouvir o que tem Não que quer ser. ouvir a verdade, não quer ouvir o que a Bíblia diz. Então, por que nós estamos vivendo em um tempo de cárcere espiritual, onde as pessoas têm uma visão totalmente errada? Né? Eu mesmo, devido às minhas redes sociais, eu ouço vários absurdos de pessoas que eu fico olhando e falo, meu Deus, que Bíblia essa pessoa lê? Meu Deus do céu. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão muito preocupadas consigo mesmas. E quando o meu foco não é Deus, não é seus princípios, não é sua palavra, quando tem mais de mim, tem menos de Deus, mas quando tem menos de mim, tem muito mais de Deus. E é isso. Glória a Deus. Nossa, eu já poderia parar por aqui. Com essa pequeno trecho que você falou aqui, você falou tanta coisa importante, principalmente nesse fato onde as pessoas se, como é que eu vou dizer, se acostumaram a ouvir o que elas querem ouvir Exatamente. e não o que elas precisam ouvir. Isso é realmente, eu também concordo muito nesse ponto, é onde muitas pessoas estão se perdendo ultimamente, elas não conseguem ouvir a verdade, ouvir se arrependa, renuncia, Exatamente. entendeu? Tipo assim, saia desse caminho, não para, porque assim, quando você bate de frente com você mesmo assim, querendo ou não, é um pouco constrangedor, você fica, pá, nossa, eu fazia isso, ou eu faço isso, então assim, quando as pessoas vão pregar, muitos deles chegam lá e começam a Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, você vai ganhar uma casa nova, um carro novo, ou eu vou orar pelas suas finanças, enquanto o reino tá ali de lado, tá ficando de lado, e as pessoas estão subindo cada vez mais o seu ego, mas glória a Deus, então O olha que evangelho é cruz, né? E é o que as não tem pessoas estão como, perdendo. exatamente, Deixa tudo, né? E segue-me. e segue a mim. Então, toma a sua cruz e segue-me. E nós precisamos voltar a essa essência. Precisamos voltar às mensagens de salvação, de arrebatamento. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada, por exemplo, para pregar em algum evento que o tema é o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento ainda é real. Com certeza. E nós não podemos fugir da nossa origem, né? Porque nós somos peregrinos aqui. Uhum. Nós somos cidadãos dos céus. Então, assim, as pessoas estão ajuntando, né? Estão juntando muitos tesouros aqui, né? Sim. Estão preocupados em juntar tesouros aqui. E quem junta tesouro aqui, não junta no céu. Quem está com o seu coração preso aqui, não consegue ter uma vida totalmente voltada, né, para a vontade de Deus. Então, que nós possamos hoje voltar para essa essência de cruz do Evangelho. Amém. O nosso posicionamento não tem que estar ligado a coisas, mas tem que estar ligado a princípios, a propósitos. E o nosso propósito, sem dúvida, como igreja, é povoar o céu e dar prejuízo para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, pastora. Glória a Deus. Já indo um pouco nesse alinhamento aí do posicionamento, a gente estava falando sobre o que as pessoas ultimamente estão fazendo, estão amaciando o seu ego, como você diz, em relação a ouvir o que querem, mas não ouvir o que é preciso. Então, quando a gente, assim, vamos dizer assim, quando eu falo a gente, eu falo os cristãos que realmente se posicionam da maneira como Deus quer. Querendo ou não, gera um conflito ali com outras pessoas que não estão naquele mesmo alinhamento. E como lidar com isso de uma maneira certa? Então, posicionamento, eu acredito, né? Isso estou falando a Mayara, né? Sim. Que posicionamento é inegociável. Com certeza. Então, assim, glória a Deus, nós temos que seguir o padrão de Jesus. Ou você escolhe agradar, ou você escolhe transformar. Ou você escolhe fazer a vontade dos outros, ou fazer a vontade de Deus. Uhum. Então, vejamos, por exemplo, Jesus. Quando ele chegou na sinagoga, o texto vai dizer assim que a sinagoga rejeitou eles. A sinagoga era o que? Era a igreja daquela época. E rejeitou ele, só que ele não parou. Ele não mudou pela rejeição. Ele não foi moldado. O propósito que ele tinha não foi moldado pela rejeição do outro. Mas a Bíblia diz assim que ele saiu e foi pregar para a multidão.
Por quê? Porque a cada sinagoga que rejeita, tem uma multidão que abraça. Glória a Deus. Entendeu? Então eu creio muito nisso. Se nós formos ficar apegados com abraços, com apoio, isso não é evangelho. O evangelho, ele tem que gerar desconforto mesmo nas pessoas. E nós precisamos entender que posicionamento não é agredir. Uhum. Posicionamento é defender. Então, defender a causa do evangelho. Então, nós precisamos entender que acima de tudo, acima de qualquer porta fechada, tem que estar a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser inabalável, independente de quem te aplaude ou de quem te vira as costas. Verdade ainda continua sendo verdade e mentira ainda continua sendo mentira. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender que não dá para negociar a verdade. O que é e o que não é, não é. Simples assim. Simples. Então, a Bíblia fala o quê? Que nós é sim, sim, não, Não, não. não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, nós temos que defender aquilo que a gente acredita. E é aquela história. Eu costumo dizer assim que gente ruim não consegue andar com gente boa. Não suporta. Por quê? Porque a verdade da pessoa que tá boa, que tá no propósito, vai deixar desconfortável quem não tá. E é isso. Esse princípio que nós temos que carregar. Nós temos que carregar o princípio de transformar os lugares. Amém. Deus fez você para transformar lugares. Eu quero deixar claro para quem está Aleluia. nos ouvindo. Deus fez você para transformar realidades e transformar pessoas. E quando há transformação, só há transformação se houver arrependimento. E como vai haver arrependimento se você não pregar? Como vai haver arrependimento se nós não batermos no pecado? Glória a Deus. Como vai haver arrependimento se nós não confrontarmos o pecado? Então, se levante de onde você está e comece a pregar a verdade. Nós vivemos em um tempo em que a nossa sociedade ela está totalmente tomada pelo pecado. O amor de muitos está esfriando por causa da multiplicação da iniquidade, que é o que nós já falamos aqui. E então, se contra o pecado, nós temos que ir com o quê? Com a palavra. Porque é ela que conforta, confronta, consola. Ela que faz tudo. Então, nosso dever é só pregar. Independente da aprovação do homem ou não. Glória a Deus. Nós precisamos entender que raramente a terra vai aprovar aquilo que Deus já aprovou. E eu costumo dizer uma coisa, que quando há muita rejeição na terra, é porque Deus está no negócio. Olha aí. Porque Jesus, por exemplo, quanto mais rejeitavam ele, mais intensificava o seu propósito. Então é isso, se estão te rejeitando, nós temos que nos preocupar em nos tornarmos apáticos. Olha. Nós temos que nos preocupar em nos tornarmos naturais. Nós precisamos chegar em algum lugar. E não nós, mas a mensagem que a gente carrega, ela tem que trazer impacto. Ela tem que trazer mudança, ela tem que revolucionar lugares. Porque foi para isso que Cristo nos levantou. Glória a Deus. Aleluias. Muito bom. Então, olha aí, você é um transformador de ambiente. Deus te Exatamente. levantou para ser um transformador de ambiente. Glória a Deus. Pastora, já falando aí nesse posicionamento de Jesus, que quando se posicionou foi negado. Então, imagina se até Jesus, quando teve o seu posicionamento, foi negado. Agora, imagine nós também, quando nós tivermos o nosso posicionamento, com certeza também vamos ser negados. Mas o que podemos aprender com Jesus em relação àquele, apesar de que ele foi negado, mas ele não parou. Podemos aprender com isso. Persistência, né? Olha aí. Persistir na fé. Né? Jesus foi um exemplo. E ele já mesmo disse. O fato de Jesus ter vindo e ter vencido foi a garantia que conosco não seria diferente. Ele falou, eu venci, vocês também vão vencer. Glória a Deus. Só que o que nós temos que parar para pensar é, se nós queremos vencer como Cristo, nós estamos dispostos a seguir os passos de Cristo? Que essa pergunta te confronte de onde você estiver me ouvindo agora. Nós estamos dispostos a seguir os passos de Cristo? Olha aí. Nós estamos dispostos a seguir os passos do Calvário?
Então, que nós possamos refletir sobre isso e entender que tudo depende da nossa disposição, porque tem muita gente que não está disposto. E quem quer, Faz. faz. Não dá desculpa. Quem quer, não fica de braços cruzados. Quem verdadeiramente quer, se levanta. Quem verdadeiramente quer, vai longe. Quem verdadeiramente quer, vive as promessas do Senhor. E quem não quer, dá desculpa. É isso. É a minha realidade, é o meu testemunho, é o meu sofrimento. Só que eu tenho uma palavra para você hoje. Olha aí. O seu sofrimento não é motivo de estagnação. O seu sofrimento ele tem que servir para você de combustível para viver o propósito. História triste tem muita gente que sabe contar. E a questão é, o que eu vou fazer com a minha história triste? Não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer. Olha aí. Tem muita gente que usa a sua história triste, sua dor, para paralisação, para viver o seu próprio vitimismo. Mas tem muita gente que usa a sua dor como combustível para viver o propósito e a promessa do Senhor. Então, que nós possamos usar nossas dores, nossas dificuldades, nossas lutas e até nossas histórias tristes como uma razão para a gente continuar de pé. Amém. Glória a Deus. Então, falando aí nisso, nós devemos, como é que eu vou dizer, da melhor forma para que vocês possam entender, nós devemos carregar um bom testemunho, não se vitimizar por aquilo que aconteceu com nós. Aconteceu comigo, ok, amém, glória a Deus, mas eu vou dar a volta por cima e vou dar testemunho daquilo que eu vivi, daquilo que Deus fez na minha vida e que você pode fazer também através da sua vida. Exatamente. Glória a É Deus. isso. Amém. É você crer que tudo aquilo que aconteceu com a gente, tudo aquilo que acontece com a gente é motivo de testemunho. Isso. É para agregar o testemunho, é para manifestar a Glória glória de de Deus. Deus. Então, assim, que nós possamos usar a nossa dor também para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. E já também, assim, mais uma vez no posicionamento, tem pessoas que, pronto, estão realmente posicionadas em relação à igreja, vêm, fazem o que tem que fazer na igreja, como eu vou dizer assim, participa do estudo, participa do culto, participa dos ensinos, aula e tudo mais. Só que infelizmente quando sai da igreja, quando chega no trabalho já não tem o mesmo posicionamento, quando tá numa roda de amigos já não tem o mesmo posicionamento, onde quer que ele esteja, já muda um pouco esse posicionamento. Então, assim, como nós podemos estar 100% posicionado onde quer que nós esteja? É entender que posicionamento não faz parte só da nossa fé, mas do nosso caráter. Eu não posso liberar uma verdade no altar que ela não sirva na minha casa, que ela não sirva na minha faculdade, que ela não sirva no meu trabalho. Então, nós precisamos entender que o nosso caráter, ele é moldado e ele tem validade também fora do altar. Por quê? Porque tem muita gente que é bonita no altar, mas é feia na mesa. Então, assim, nós precisamos entender, nós estamos vivendo uma fase que as pessoas valorizam muito a performance do altar e não valoriza o pão à mesa. Por que que aquela viúva não, perdão, por que que aquela mulher que conhecia honrou tanto a Eliseu? E olhou para Eliseu e falou assim: esse homem, de fato, é um grande homem de Deus. Porque se você reparar, ela e o marido dela, chamou Eliseu para a mesa. Então, todas as vezes que Eliseu ia ali, ele sentava na mesa, comia. E assim, depois de comer com Eliseu, que ela afirmou: verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. Então, eu vou fazer um quarto para ele aqui. Só que nós levamos para a intimidade sem antes pôr na mesa. Então, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos mantendo pessoas mau caráter. Não tem outra palavra, é essa Sim. mesmo. Uhum. Por quê? Porque a gente só valoriza a performance do altar.
Olha aí. Olha o que o próprio Jesus fez com os discípulos. Quando ele estava prestes a subir, o texto vai dizer que ele trouxe os discípulos para onde? Para a mesa. Não foi para o altar. Porque no altar do culto, Judas era o tesoureiro, mas na mesa ele era o traidor. Olha aí. No altar, no culto, Pedro era o que amava e que não ia abandonar. Mas na mesa, ele foi quem negou. Que nível forte. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é isso. Que passamos a nos preocupar em ser no altar aquilo que nós somos na mesa, não vice-versa. Nós temos que entender que o caráter em nós, ele tem que ser moldado, o posicionamento em nós, ele tem que ser moldado a um nível que eu não a mesma Maiara que eu sou no altar, eu tenho que ser fora dele. Sim. Eu tenho que ser na mesa, eu tenho que ser diante das pessoas. Porque que fé momentânea é essa? Que só inflama quando eu estou no púlpito. Que posicionamento é esse? Isso não é posicionamento. Isso é mentira. Uhum. Isso é um personagem. Enganação. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão criando seus personagens. Ah, não, nesse tal ambiente eu sou assim. Mas para esse ambiente, esse personagem já não me cabe. Só que o mundo clama pela verdade, pela transparência. E é isso que nós precisamos buscar ser. Gente posicionada não é posicionada na igreja e fora dela é outra pessoa. Gente posicionada, o posicionamento dela já vem de casa para a igreja. Glória a Deus. Não é da igreja para casa. O crente que ele é na igreja, ele é antes na casa dele. O homem, a mulher de oração que ele é na casa, ele traz para a igreja. Só que nós estamos vivendo essa inversão de valores. Porque eu trago para o altar um personagem. Mas quem eu sou de verdade é quem eu sou na minha casa. Você quer conhecer uma pessoa? Não vê ela em cima do altar, não. Porque no púlpito é fácil a pessoa gritar. No púlpito as pessoas estudam. É fácil Sim, ter com oratória. certeza. Que é Com uma boa certeza. oratória. Só que começa a observar como ele é com a esposa. Como ele é com os filhos, ou vice-versa. Como ele é no trabalho. A fé dele é propagada. Não é da igreja para casa, é de casa para a igreja. Sim. Por quê? Porque uma família sarada é uma igreja sarada. Glória a Deus. Uma família sarada é uma empresa sarada. Então, o grande problema está dentro de casa. Essa transformação não vem de lá para cá. E é o que tem que acontecer. A nossa fé, ela tem que vir com a mesma visão de que nós somos dentro da igreja. Então, que possamos entender isso. Não adianta. Isso não é posicionamento. Se você tem tido um caráter dentro da igreja, porque isso é do nosso caráter, Sim. né? É quem nós somos. Se você é uma pessoa dentro da igreja e outra fora, a sua verdade é do lado de fora. Porque você não concorda comigo que dentro da igreja é fácil você mostrar fé? Mas o que Cristo quer não é o posicionamento nosso dentro da casa, é o posicionamento nosso fora da casa dele. É do lado de fora, é no seu trabalho, é na sua casa, é entre os seus familiares. É aí que o bicho pega. Uhum. É aí que a verdade aparece. Então, nós precisamos entender que aqui na igreja, é o hospital. É onde eu posso expor as minhas deficiências, mas a hora que eu sair dela, eu tenho que ir com um propósito, totalmente curado. Revelando o caráter de Cristo em mim. Amém. Hum. Glória a Deus. Muito bom. Vamos entrar também agora um pouquinho em relação ao mundo espiritual. O posicionamento tem ligação com o mundo espiritual. Você crê nisso? Com certeza. certeza, com certeza. Sim, e agora já nesse ponto também, o que acontece quando nós não nos posicionamos? O que acontece no mundo espiritual em relação a isso, quando nós não estamos posicionados, mesmo estando dentro da igreja? Nós damos legalidade. Olha. Por quê? A falta de posicionamento faz com que a gente abra legalidades na nossa vida. Do mesmo jeito que o posicionamento pelo princípio me protege e me honra, eu costumo dizer que
Quem quebra princípio, o princípio te quebra. Quem honra o princípio te honra. E é sobre isso. A partir do momento que você honra a Deus, honra os seus princípios, isso vai te honrar em todo e qualquer ambiente que você esteja. E espiritualmente falando, você vai estar protegido pelo princípio. Não vai abrir lacunas para o diabo entrar na sua família. Por exemplo, se eu carrego comigo o princípio, vamos pôr um que é bem polêmico, né? Sim. Dízimo e oferta, que é um princípio bíblico. Amém. Então, a partir do momento que eu honro esse princípio, eu estou protegido por ele. É onde que as escrituras diz o quê? Se você me honrar com seus bens, com tudo que você tem, você vai ser honrado. Você está protegido. Agora, a partir do momento que você rouba a Deus, você está dando legalidade para o diabo agir aonde? Nas suas finanças. Então, aquilo que eu não ofereço para Deus, eu entrego para o diabo. Olha aí. Muito interessante. Aquilo que eu não tenho capacidade de entregar para Deus, eu entrego para o diabo. Então, o meu posicionamento, ele está totalmente ligado àquilo que eu entrego para Deus. Aquilo que eu ofereço para Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. Estou falando em todas as áreas. Sim, com certeza. Quando você renuncia, quando você honra a palavra do Senhor, quando você tem total restrição, né, busca andar em santidade, na verdade, da palavra, então você está tapando todas as lacunas para que o diabo infiltre na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Então, aqui não. Nós temos que entender que o nosso posicionamento põe freio na ação do diabo. Olha aí. Nós estivemos ministrando, inclusive na Resplandecendo as Nações, no primeiro dia do nosso evento, nós falamos sobre o quê? Sobre Jael. Sim. Então, não era porque Jael era uma camponesa do lar, né? Cuidava da casa, estava cuidada da tenda dela, mas a hora que um mal tentou infiltrar, acabou, ela recebeu com estaca na mão. Na minha casa não vai entrar. Ponto final. Porque o diabo só entra até onde o seu posicionamento deixa. Agora, se você se levantar, irmão, pode o diabo levantar de todas as formas que ele quiser. Se você tiver posicionado, Deus gosta de gente posicionada. Deus gosta de gente que tem lado. De gente que se levanta. Amém. Vamos olhar para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, antes de ser, quando era ainda Saulo. Sim. Ele tinha um posicionamento que ele perseguia, era perseguidor. Perseguidor da igreja. Ao ponto de que Jesus apareceu para ele e falou o quê? Por que você está me perseguindo? Mas a partir do momento que ele foi para o evangelho, acabou. Paulo é um típico exemplo de uma pessoa posicionada. Ele se tornou o apóstolo dos gentios. Ele mergulhou no evangelho e através dele muitos gentios foram alcançados. Porque o posicionamento dele, ao nível que o texto vai dizer assim, que houve investidas contra ele. Mas nenhuma investida ficou de pé. Porque ele estava posicionado em Deus. Então Deus defende. Deus defende quem o defende. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Deus defende quem o defende. Deus defende quem defende o evangelho. Então, não é que não vai vir, né? Nós estamos como Jeremias. Pelejarão contra vocês, mas não prevalecerão. Deixa vir. Mas não vai ficar de pé. Porque o diabo se levanta. Mas Deus dá respaldo. Amém. Né? Para aqueles que de fato se posicionam dentro da vontade dele. Amém. Muito bom. Glória a Deus. E você falou sobre Jael. Eu creio que na maioria das vezes ela estava só ali na sua casa e tudo. E mesmo assim ela se manteve posicionada, independente de qualquer coisa. Então, assim, vale a pena se manter posicionado mesmo quando a gente nos encontra ou parece que estamos sozinhos. Vale a pena. E Jael ainda tinha
o fato de que o povo dela tinha aliança com Cícera. Então, assim, ela não tinha ninguém do lado dela, porque uma coisa é quando você fala de uma israelita, Uhum. mas ela não. Ela fazia parte dos queneus. Então, ela não se rendeu à convicção do povo dela só porque era povo dela. Mas ela se posicionou diante do certo. Peraí, ele é opressor. Ah, mas meu povo tem aliança, mas não deixa de ser opressor. Porque a gente não baseia posicionamento pela credibilidade do outro. Sim. A gente não se posiciona porque todo mundo aprova. É importante. A gente se posiciona porque é certo. A gente, independente de quem aprova ou não, o certo é certo e errado é errado. Então, ela não passou a mão na cabeça. Entrou dentro da tenda e falou: aqui não. Aqui você não vai ter abrigo, não. E posicionamento é isso. Muito importante. O posicionamento não é só o fato de você dizer é errado. O posicionamento é você não acoitar o erro, não acobertar erro. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a omissão também é pecado e a omissão é falta de posicionamento. Então, nós não podemos ser omissos. Porque talvez você fale, eu não tenho nada a ver com isso, mas se é errado, ela não tinha nada a ver com aquela guerra. Ela podia olhar, isso é problema dos israelitas para lá, isso não é um problema meu. Só que não, posicionamento, não existe omissão para uma pessoa posicionada. Ela se posiciona. Gente posicionada sempre tem um lado. Amém. Glória a Deus. Já agora caminhando aí para o fim, a gente falou bastante sobre posicionamento, um tema bastante importante para a vida cristã. Todo mundo tem que estar sempre posicionado, independente de qualquer situação. Então, eu queria que você passasse aí, por favor, um recadinho para quem precisa estar posicionado ou até para quem já está posicionado na presença de Deus e a importância disso no reino, por favor. Quando eu escrevi o meu livro, e o Senhor falou comigo muito acerca de posicionamento, eu citei a história da mulher de Bet Maaca. E o texto... esqueci seu nome de novo. O texto, Edivaldo, ele não cita o nome dela, mas cita o posicionamento que ela teve. Porque o texto vai dizer que Seba está dentro da cidade de Bet Maaca. E Joabe está no portão querendo entrar, e se ele entra, ia ficar feio o negócio. Só que dentro da cidade tinha gente que tinha habilidade com armas. Dentro da cidade tinha gente muito mais preparada para a batalha. Ela não tinha preparação nenhuma. Só que o posicionamento dela não permitiu ela ficar parada mesmo sem armas. Porque nós precisamos entender que o nosso posicionamento é uma ferramenta na mão de Deus. O nosso posicionamento posiciona a vontade de Deus. E aquela mulher, ela não olhou, ela não estava preocupada com as percas dela. Porque gente posicionada não é egoísta. Gente posicionada tem visão de reino. E ter visão de reino é entender que se eu tiver que ter prejuízo para o reino ganhar, eis-me aqui. Glória a Deus. O texto vai dizer assim que ela se levanta e vai enfrentar... Gente, você parou para pensar o que era enfrentar um Joabe naquela época? Ele era sanguinário. Só que ela levantou, ela foi no portão. E gente posicionada não manda recado. Gente posicionada vai na fonte do problema. Ela manda chamar quem? Joabe. Chama Joabe para mim. Ou seja, ela vai direto na fonte do problema. E quando ela vai direto na fonte do problema, o texto vai dizer assim que ela fala para ele, não precisa invadir. Porque o invasor que está do lado de cá, eu vou jogar a cabeça dele por cima do muro. E gente posicionada faz isso. Glória a Deus. Gente posicionada não espera o problema vir até ele. Gente posicionada, ele vai de encontro com o problema para resolver. É solucionadora de problemas. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nesse podcast. Deus fez você para ser solucionadora de problemas. Deus fez você para fazer a cabeça de Seba rolar.
Seba representava o quê? A rebeldia, a desobediência, a inveja. Seba representava tudo aquilo que ia oposto ao evangelho. Só que nós precisamos entender que os Sebas não pararão de entrar nas cidades de Bet-Maaca. O que é a simbologia da cidade de Bet-Maaca? É a cidade protegida, é a cidade defendida. Nós precisamos entender que o fato de nós sermos uma cidade de Deus não significa que infiltrados não entrarão nela. Só que o Espírito de Deus me autoriza a liberar nesse podcast para você que está nos ouvindo, que Deus não está preocupado com os invasores. Deus está preocupado se você vai se levantar ou não. Por quê? Porque invasores virão. Mas o que importa não é a invasão, o que importa é o que você vai fazer enquanto está sendo invadida a sua cidade. Então se levanta, está na hora de alguém se levantar. O que eu quero liberar sobre os nossos assistentes e ouvintes desse podcast é que Deus está contando com você para que cidades como de Bet-Maaca não vá ao chão, não sejam destruídas, não sejam desoladas pela desobediência, pela rebeldia, pela inveja, pela fofoca, pela miséria, pela intriga. O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu te levantei, te posicionei com autoridade para acabar com as obras do diabo. Gente posicionada é gente que Deus levantou para destruir as obras do diabo. Então não fique parado. Levante-se, se posicione. Tenha um lado. Eu tenho um lado. O lado do evangelho, a bandeira do evangelho. Essa é a bandeira que eu levanto. E quem levanta a bandeira do evangelho não comunga com aquilo que é errado. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Vamos ficar por aqui com esse tema abençoado sobre posicionamento. Espero que você tenha guardado uma palavra para o seu coração, que Deus tenha edificado grandemente, porque o que foi dito aqui foi muito forte. Eu vou sair daqui com certeza renovado em relação a esse posicionamento. Então, obrigado você que esteve conosco até aqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo, na família, qualquer um, porque posicionamento é bastante importante para a nossa vida. Pastora, missionária. Você vai virar pastora, não, Amém. não tem Já como. tomei posse. Glória Se a Deus Deus. tem, vamos que vamos. Missionária. Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Que a presença de Deus invada a sua casa de uma forma poderosa através desse tema tão atual. Aleluia. E que te posicione em nome de Jesus. Foi uma honra para mim, um privilégio poder estar aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Então fique na paz. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Glória a Deus.